Sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Daremos continuidade hoje ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel. Esse projeto ele tem a pretensão de estudar as obras da coleção Fonte Viva, que foram ditadas pelo Espírito Emmanuel e psicografadas por Chico Xavier. A obra que estamos estudando é o livro Vinha de Luz, e a questão que estudaremos hoje é a questão 133, que tem o título Casa Espiritual. Para fazer seus comentários evangélicos, Emmanuel sempre utiliza uma passagem bíblica. E a passagem utilizada por ele foi a Epístola Universal de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que fala o seguinte: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. E Emmanuel vem discorrendo da seguinte forma. Ele fala que cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era, entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas, que ostentam fachada soberba com a indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces do nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Então, é uma belíssima explicação de Emmanuel, e muito clara e muito profunda, esse convite à reflexão que Emmanuel nos faz. Ele fez aí a analogia do nosso espírito, do nosso corpo espiritual, e com as nossas residências aqui na Terra, falando que a gente, por esforço nosso, a gente deve estar sempre em contínua modificação para melhor. Semelhante ao que a gente faz com o nosso lar, com a nossa residência, a gente tenta manter ele em boas condições. Quando estraga alguma coisa, a gente tenta consertar, a gente faz uma reforma para ficar mais adequado ao ambiente. Então, da mesma forma, Emmanuel fala que a gente deve seguir essas palavras de Simão Pedro, esse convite dessa casa espiritual, porque nessa Epístola Universal de Pedro, ele fala no capítulo 2, versículo 1, ele fala que a gente deve se ver livre, das nossas más inclinações, da inveja, da murmuração, da raiva, do orgulho, da vaidade. Então, isso está escrito lá nessa epístola de Pedro, e daí foi tirada essa parte aí para Emmanuel fazer esse comentário. E quando a gente vê ali ele falando que por esforço do morador, em contínua modificação para melhor, a gente lembra da questão 909,
do Livro dos Espíritos, né, que Kardec pergunta aos espíritos se o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus esforços. E os espíritos respondem que sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. E o espírito ainda completa: ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, assim, a gente percebe, né, que é possível, os espíritos ainda respondem que por fracos esforços, que nem tem que esforçar tanto, nem é uma coisa tão pesada, tão dura de se fazer, né, e que muita vez aí a gente deixa passar e, e perde as oportunidades que nos são dadas, né. Tem uma passagem bonita também, né, no livro Primícias do Reino. Esse livro foi psicografado, né, por Divaldo Franco e foi ditado por Amélia Rodrigues. Essa é aquela passagem, né, que o Pedro ele fica intrigado porque os apóstolos não conseguiram expulsar um demônio do corpo de um jovem. O demônio, naquela época, conforme foi traduzido, né, e hoje sabemos que era um espírito obsessor. E Pedro, intrigado, pergunta para Jesus: por que a gente não foi capaz de expulsar, né, aquele espírito? E Jesus responde para ele que faltou amor, oração e jejum. E nessa passagem, a Amélia Rodrigues vem explicando, né, esse amor. Quando os espíritos quando os apóstolos chegaram e deram a ordem, né, com energia para aquele espírito sair daquele corpo, não tinha amor envolvido naquilo, né? Que se tivesse um amor, ele envolveria aquele espírito e o próprio espírito teria vontade de deixar aquele corpo. E quando fala da oração, é o que nos liga, né, à divindade, ao nosso Deus, né, o que eleva os nossos pensamentos à espiritualidade superior. E jejum não do alimento físico, mas o jejum ali, a dieta, né, das nossas paixões, das nossas más inclinações. A gente se vê livre ali, realmente passando, tentando deixar para trás, né, essas más tendências, essas más inclinações, quais sejam: o orgulho, a vaidade, a raiva, né, a ira, a inveja, a maledicência. Então, assim, é um livro bem bacana, né? E a Amélia Rodrigues, ela traz esse ensinamento, porque não adianta nada a gente estuda, né, reflete sobre um tema, e daí a pouco a gente está com as mesmas inclinações. E corroborando com esse pensamento, né, de que não adianta a gente estudar, refletir, mas não colocar em prática, tem também o livro, né, que chama Jesus no Lar. É o livro foi ditado pelo espírito Nélio Lúcio, psicografado por Chico Xavier, né? Esse é o pessoal ainda da época lá da Fazenda Modelo, e conta a história aqui, né, de Sara, que era mulher de Benjamim, e esse Benjamim ele era um criador de cabras. E numa dessas reuniões lá na casa de Pedro, né, na época lá de Jesus, numa dessas reuniões na casa de Pedro, essa Sara ainda, o espírito em evolução, mas já com a disposição de mudança, né, ela foi sincera e falou: eu consigo imaginar o reino dos céus, acho até bonitas as palavras que proferem, mas eu não consigo entender, né? Ali não consigo ver sentido em algumas explicações da gente deixar tudo para trás, seguir Jesus. Ela ainda era materialista. Então, assim, foi sincera, né? Falou de coração aberto. E Jesus, sabendo que ela era filha do Benjamim, que mexia com cabras, era criador de cabras, ele perguntou para ela a respeito como é que era o manuseio e etc. Né? E ela responde para ele que era muito trabalhoso, porque tinha que fazer uma asepsia muito grande, né, no vasilhame que recebeu o leite, porque se estivesse sujo, aquele leite azedaria e ela perderia toda a produção. E Jesus fala para ela que o evangelho é da mesma forma,
né, que se a gente não fizer essa asepsia, se a gente não se deixar para trás, né, não despojar essas nossas más inclinações, o Evangelho ele entra, né, na nossa cabeça, mas não faz grandes transformações, porque não atinge o nosso coração. Da mesma forma, né, que Paulo, quando Paulo fala, eu combati o bom combate, né, esse bom combate, o próprio Emmanuel, no outro texto dele, que ele fala a respeito desse bom combate de Paulo, ele fala que o bom combate é diferente do combate, né, que o combate a gente está visando ali aquela guerra nossa aqui do plano terrestre, a gente está visando um inimigo externo, estratégias para derrotar um inimigo, e o bom combate não, o bom combate é aquela luta que é travada dentro de nós mesmos, aquela luta que é travada a fim de que a gente possa melhorar essas nossas más inclinações. Esse bom combate que o Paulo combateu, né, quando ele encontrou com Jesus nas portas de Damasco, né, a partir dali ele começa dia após dia a se desfazer das suas imperfeições, se desfazer dos seus pensamentos antigos, né, e quando ele transcende, quando ele passa para o plano espiritual desencarnado, ele percebe o quão grande foi a sua evolução, né, e quanta coisa ele deixou para trás, ele conseguiu, né, combater esse bom combate e guardar a fé. Então a gente percebe que tudo converge ali para a mesma coisa, né? Todos os nossos estudos eles se convergem ali para o amor, eles se convergem para a nossa reforma íntima, para nos desfazermos ali das nossas imperfeições, né? Que cada um de nós aqui carrega um passado, né, de reencarnações pregressas, cada um tem as suas dificuldades, mas ninguém está no endereço errado, ninguém nasceu na família errada, nós não estamos passando pelas nossas situações por acaso, cada um de nós. Eu vi uma vez um comentário, né, que na Terra até existe injustiça, mas não existe injustiçado, né, porque cada um de nós que estamos passando por uma dificuldade, tenhamos a certeza que é necessário passar por aquilo e que muitas vezes isso vai ser o nosso impulso para nós nos desfazermos dessas nossas más inclinações. Então aí a gente fica, né, com essa reflexão de Emmanuel e a gente roga aí a Deus, ao nosso Divino Mestre Jesus, que realmente trabalhe em nossos corações a fim de nos auxiliar a ter força para se desfazer, para nos desfazermos, né, das nossas imperfeições, das nossas más inclinações e que possamos, além de estudar o Evangelho, colocá-lo no nosso coração e a serviço do Cristo, sendo um braço do Cristo aqui na Terra. Que possamos, dia após dia, lutar ferozmente, né? Trabalhar ali com muito esforço, né? Como um morador ali, tentando ali modificar para melhor essa nossa casa espiritual. Que guardemos essa mensagem de Emmanuel e que a gente consiga colocar em prática. Que assim seja.